Boa noite, queridos. Graça e paz. Dando um tempinho aí, pessoal chegando. Introdução. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos nesse dia de bênção. Esse é o dia que o Senhor fez, diz o salmista. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Um dia de celebração. Todo dia é dia de bênção de Deus em nossas vidas. E nós precisamos estar com nossos corações atentos e estarmos prontos a ouvir a sua voz. Então seja bem-vindo a esse ambiente de adoração, a esse ambiente de estudo da palavra do Senhor, de oração, da primeira igreja evangélica e congregacional de Niterói. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Nesse momento estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Então, mande um link aí, convide outras pessoas para, quem sabe, outros amigos, colegas seus também possam estar conosco nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, para aprender a palavra do Senhor, para estarmos orando pela nossa nação, orando pela nossa cidade, para que estarmos juntos nesse propósito de estarmos buscando o Senhor de todo o nosso coração. Ok? Então nós vamos estar orando nesse momento, vamos estar colocando diante do Senhor os nossos anseios, as nossas ansiedades. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos colocar diante dele toda a nossa ansiedade, e descansar no Senhor, ou seja, entregar e confiar. O que é o descansar? Descansar é confiar, crer que o Senhor há de suprir todas as nossas ansiedades. O Senhor há de vir ao nosso encontro e nos abençoar com a sua santa presença. Então vamos orar nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está e nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus bendito, Pai de graça e eterna misericórdia, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos diante de ti nos prostrar e te adorar e te louvar, ó Deus, num só Espírito. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa comunhão, por podermos estar juntos ainda aqui, ó Deus, através dos recursos da internet, da tecnologia, mas estamos juntos, ó Deus, com os nossos corações unidos num só propósito, que é ouvir a tua palavra, que é aprender do Senhor em nossos corações. Deus bendito, abençoa-nos com a tua presença, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, dia após dia, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a desviar-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a desviar-nos do perigo, do pecado, Senhor, para que nós possamos manter as nossas vidas em integridade diante da tua presença. Abençoa, Senhor, a todos os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estarão ouvindo posteriormente também esse estudo. Que a tua palavra possa alcançar a cada coração e trazer paz, alegria no Espírito Santo do Senhor. Assim nós choramos, entregando todas as coisas nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao final da nossa programação, do nosso estudo, nós estaremos orando pelos enfermos, e fazendo os demais pedidos de oração, orando pela nossa nação, orando por essa situação que temos vivido. Ok, queridos? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Ok? Então, Filipenses capítulo 3. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3. Eu quero te convidar a você já com a Bíblia aberta, também com a caneta,
próxima, para estar anotando, fazendo algumas anotações, para estar aprendendo, né, um pouco mais, sublinhando talvez aí alguns textos bíblicos para você, né? Então, com certeza será um momento edificante. Eu vou tentar fazer um negócio aqui para ver se dá certo, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, quero lembrar a você que nós temos feito esse estudo sistematicamente, né? Temos estudado a palavra do Senhor sistematicamente, e você pode rever, né? Pode rever os nossos estudos aí no canal do Facebook, tá certo? Desde Gálatas, então Gálatas, Efésios já estão disponíveis aí, e Filipenses, os primeiros capítulos também já estão disponíveis. Você também já pode tá aí para poder estudar conosco, para poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, ok? Então vamos lá, nós vamos começar a ler o primeiro versículo, né, a partir do primeiro verso. Filipenses, capítulo 3, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 divisões, mas são pequenas divisões, porque nós temos apenas 21 versículos. São apenas 21 versículos, então as divisões são poucas, ok? Então, nós vamos estar lendo a partir do verso 1, a partir do versículo 1. Você já deixasse aí a sua Bíblia aberta. Vou abrir um espaço aqui para eu tentar fazer um negócio diferente hoje. Vamos ver se vai dar certo, né? A primeira parte vai falar sobre exortação referente à alegria de Paulo. Exortação referente à alegria de Paulo. Pronto. Dá para ler aí? Dá, né? Filipenses 3. Pronto. A gente vai colocando assim. Vamos inovando, né? Vai aparecendo a referência lá. Amanhã eu coloco Filipenses 4. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, capítulo 3 que nós estamos estudando. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Olha a palavra alegria. Filipenses está recheado dessa palavra, certo? É a carta da alegria. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo diz, olha, eu não me canso de dizer, né, que há uma alegria em poder estar com vocês. E aí, a partir do versículo 2 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito dos falsos profetas, falsos mestres que estão continuamente com essa proposta de trazer confusão para aqueles que estão no caminho. E qual é a maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade? Amanhã a gente vai aprimorar aquilo ali. Já vi que deu certo, mas a gente aprimora. A maior dificuldade é com relação ao legalismo. Nós vimos isso lá na carta aos Gálatas. Ou seja, aquele grupo que estava sempre querendo que o apóstolo, que as igrejas cristãs agora observassem a lei, observassem os ritos judaicos. Esse era o maior problema. Paulo vai chamar do grupo da circuncisão, que a circuncisão é o rito judaico que marca como judeus. Então vamos ver lá. Verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, ok? Maus obreiros, por quê?
acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, do legalismo, do judaísmo, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo vai reiterar isso, né? Que nós vivemos pelo Espírito de Deus através da fé em Cristo e não confiamos na nossa carne, porque sabemos que a nossa carne é pecaminosa e nos leva ao pecado. Então Paulo vai chamar a atenção com relação a isso. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então Paulo vai dizer assim, olha, vocês são judeus e confiam na carne, acham que podem confiar na carne. Se fosse assim, eu talvez fosse um dos melhores qualificados. Ele vai dizer por quê. Porque ele vai se colocar como aquele que ele é. Ele é um judeu. E como judeu, ele é um fariseu, ele vai dizer a respeito aqui tudo que ele tem feito. Então, ele diz assim, olha, se é para confiar na carne, eu poderia fazê-lo, mas não confio. Ok? Então, preste atenção. Circuncidado ao 8º dia, conforme a lei, da linhagem de Israel, coisas com relação a Paulo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, o que Paulo diz? Olha, se vocês acham, judeus, acham que vocês podem confiar na carne, eu muito mais, porque eu sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, eu sou zeloso com relação à lei. Então, assim, todas as qualificações eu tinha para demonstrar, se eu pudesse, vou botar entre aspas, se eu pudesse confiar na carne. Mas eu não faço, Paulo vai dizer, eu não faço isso. Verso 7, olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, ou seja, ser um religioso, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, quando nós pensamos e estudamos um pouco mais a fundo sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem muito promissor dentre os fariseus, dentre os religiosos. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, de um dos mestres em Israel. Então, Paulo tinha tudo, um homem zeloso, era fariseu, era um homem estudado, era um homem irrepreensível, conforme ele diz aqui. Ele tinha tudo para ser um homem que chegasse no Sinédrio. Sinédrio era a corte religiosa judaica, que tinha mais autoridade do que muitas coisas. Se você lembrar, foi o Sinédrio que julgou e condenou Jesus Cristo à morte. Então o Sinédrio ele tem uma autoridade imensa dentro de Israel. E Paulo tinha tudo para chegar ao Sinédrio. Tudo para chegar no Sinédrio. Por quê? Porque ele era um homem irrepreensível, era um religioso. Mas Paulo diz o quê? Tudo isso eu considero como perda. Por quê? Eu tive que perder tudo isso. E Paulo tinha muita coisa a perder. E ele diz, eu perdi tudo isso para ganhar a Cristo. E aqui entra uma coisa muito interessante que Jesus diz. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que estiver pronto a perder a sua vida por mim, ganhará. Você está entendendo? Por amor de Cristo, nós temos que estar prontos a perder tudo. E Jesus continua dizendo, aquele que não estiver pronto a deixar pai, mãe, filhos, filhas, emprego, casa, riqueza, por amor de mim, não é digno de mim. Então nós precisamos estar pronto a perder tudo para ganhar a Cristo Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior objetivo na vida.
Então, tudo não faz frente àquilo que Jesus tem para nos ofertar, para nos conceder. Então Paulo diz, considerei tudo como perda. Ele diz assim, versículo 9, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, a minha justiça própria é trapo de imundícia. A minha justiça não serve de nada. Mas a justiça em Deus, através da nossa fé em Cristo, essa sim é uma justiça verdadeira e nos conduz à salvação. E nos conduz à eternidade. Verso 10, Filipenses capítulo 3. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo diz assim, nós nos achamos em Cristo para morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo. Quando que nós morremos com Cristo? Nós morremos com Cristo no batismo. O batismo é uma marca da nossa morte. Por quê? Porque no batismo, quando nós declaramos publicamente que nós morremos para o mundo e estamos naquele momento nascendo para Deus. Isso, claro, já aconteceu. Isso no mundo espiritual já se deu. Quando? Quando se deu? Você vai lembrar. Eu falei para você marcar na sua Bíblia. Efésios 1:13. Vamos lá? Volta lá em Efésios 1:13. Algumas páginas para trás aí. Eu tenho certeza que você lembra disso. Eu falei para você guardar. Olha lá, Efésios 1:13. Volta um pouquinho. Pega a sua Bíblia aí, volta um pouquinho. O que diz lá? Quando que aconteceu isso? O morrer para Cristo e o nascer em Cristo. Olha, em quem também vós, Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós ouvimos o evangelho, é o evangelho da nossa salvação, é a palavra da verdade, cremos no evangelho, o evangelho nos diz a respeito de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus que haveria de vir ao mundo. E depois que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nesse momento, se deu a nossa salvação. Nós recebemos o batismo. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, nós morremos com Cristo. Nós morremos com o Senhor. O nosso corpo, ele morre. É morrer diariamente com o Senhor, para vivermos com Ele. E Paulo diz isso. Olha, para o conhecer, verso 10, Filipenses 3, que nós estamos lendo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, juntos com Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, ou seja, tomamos forma com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar o quê? A ressurreição dentre os mortos. Então aquele que morre com Cristo, amém? Nós morremos com Cristo. Aquele que morre com Cristo nasce de novo. É o nascer da água e do Espírito Santo. Temos falado sobre isso. João capítulo 3. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a receber o Espírito de Deus em nossa vida, porque nós nascemos da água e do Espírito Santo. Ao nascer de novo, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo das mansões celestiais. Então agora, eu e você recebemos uma promessa. Que promessa? Da ressurreição nos últimos dias. Nós vamos chegar lá. Tessalonicenses. Vamos chegar. Quando Paulo nos fala a respeito da ressurreição dos mortos. Então nós teremos nosso corpo ressuscitado. Como Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem.
ressurgiu, nós também o seremos. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso lá no finalzinho, ainda no final, ainda nesse estudo, ainda no capítulo 3. Bem, versículo 12 ao verso 16, Paulo vai nos falar agora a respeito de uma soberana vocação em Cristo. Ou seja, nós fomos chamados para ser santos, chamados para ser cristãos. Nós fomos chamados para ser servos do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, versículo 12. Não, irmãos, que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então Paulo diz, eu não sou perfeito e não alcancei a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Qual é o motivo? O que Paulo prossegue para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado? Irmãos, verso 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ainda não estou na plenitude de ser varão perfeito. Mas uma coisa faço. Pega a sua caneta e sublinha agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Olha, presta atenção nesse texto. Pode sublinhar todo esse texto que eu te falei. De esquecendo-me até Cristo Jesus. Sublinhe. Ele é importante demais para nós. Preste atenção que a palavra de Deus vai nos falar. Fala a mim e a você. Principalmente a nós que muitas vezes ficamos presos ao passado. E o passado, ele nos serve de referência, mas não é o lugar da nossa vivência. Preste atenção nisso. O passado é uma referência, mas não é o lugar da sua vivência. Você vive hoje. Você não vive o passado, você vive hoje. Então preste atenção que a Bíblia e a palavra de Deus vai nos falar nessa noite. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ficaram para trás da nossa vida? Coisas boas, coisas mais ou menos, coisas ruins. Nós temos muitas coisas que ficaram para trás. E eu não preciso ficar remoendo aquilo que ficou para trás. Eu não preciso ficar trazendo aquilo que está lá atrás para o presente. Tem gente que pega o passado e traz para o presente. Sempre. E o que acontece? Isso gera sofrimento. Isso gera angústia. Isso gera ansiedade. Isso gera dor. Quando eu lembro de um relacionamento fracassado lá atrás, e todo momento eu trago esse relacionamento para cá, para o presente, eu trago aquela dor para o presente. Não. A palavra de Deus diz que eu tenho que me esquecer daquelas coisas que ficaram para trás. Mas pastor, mas tem coisas que são boas. As coisas boas são referências. Mas eu também não posso ficar trazendo, como foi bom lá na década de 80, quando eu brincava de bolinha de gude na rua, e eu querendo viver isso hoje. Não, hoje é uma outra realidade. Hoje é uma outra situação. Então até mesmo as coisas boas, elas nos servem por referência, mas não por vivência. Você está entendendo isso? Você não foi chamado para viver o passado. Você foi chamado para viver o presente e olhar para o futuro. O passado é referência nas nossas vidas. Apenas isso. Então a palavra de Deus diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se ficou para trás, é passado. E eu vou me esquecendo de cada uma delas. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Avançando para aquilo que está diante de mim. Quais são os novos desafios que se levantam à minha vida a partir de hoje? Quais são os novos desafios que eu tenho a partir de agora? Quais são os nossos desafios como igreja do Senhor Jesus Cristo que nós vivemos hoje, no século 21, no ano 2020, no mês de abril? Olha quantos desafios nós temos pela frente. De ser igreja sem templo,
de ser igreja através da internet, de ser igreja construindo e costurando relacionamentos de maneiras diferentes que nós tínhamos até hoje. Como isso está nos fazendo crescer. Quantas pessoas que não gostavam da internet, não gostavam do Facebook, não gostavam de coisas, e hoje nós estamos usando isso. Isso é olhar para frente. É olhar para os desafios que se levantam à nossa frente. E nós precisamos vencer cada desafio desse. Então eu esqueço aquelas coisas que estão para trás. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Ser um engenheiro? Ser um médico? Ser um professor? Constituir uma família? Ter filhos? Ter uma casa, um carro, um bom emprego? Qual é o alvo da sua vida? Eu quero te apresentar um alvo pelo qual você deva viver. O alvo é Jesus Cristo. Todas as demais coisas que nos são lícitas e que nos são necessárias, o Senhor proverá a cada um de nós, se nós olharmos e prosseguirmos para o alvo. Se nós não perdermos os nossos olhos, o foco do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus for o alvo da minha vida, preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Se Jesus for o alvo da sua vida, as demais coisas que você precisa, Ele vai lhe conceder. Eu gosto muito do Salmo que nós costumeiramente lemos. Salmo 126. O Salmo 127. O Salmo 127, 126 também muito me agrada, mas o 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar, inútil, preste atenção, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, acordar muito cedo e dormir muito tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ou seja, comer o pão com suor e lágrimas, inútil tudo isso. E ele diz: aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Você está entendendo isso? Quando nós nos preocupamos em andar na presença do Senhor e servir ao Senhor, quando o nosso alvo é Jesus Cristo, as demais coisas nos são acrescentadas. Ele nos concede. É Ele que vai nos conceder. É Ele que vai te abençoar. Mas o alvo tem que ser Jesus. Então vamos continuar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, versículo 13, capítulo 3 de Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo, irmãos, é Jesus Cristo. É caminharmos. Ele está de braços abertos, nos aguardando. O nosso alvo é chegar até Ele. Eu construo uma imagem na minha mente. Sabe qual é a imagem que eu construo nesse momento? É o filho pródigo retornando à casa do seu pai. Diz o texto, Jesus diz que quando vinha ele ainda longe, quando ele entrou nas porteiras da fazenda e vinha ele ainda longe, o pai lhe avistou. E o pai abriu os seus braços e correu em direção a ele. É essa imagem que eu tenho. É esse o alvo que eu tenho. Eu ando, eu corro em direção a Deus e Deus vem em minha direção para me acolher, para me abraçar. Jesus Cristo está pronto a nos abraçar. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não perca o foco da sua vida. Não perca o alvo da sua vida. Jesus é e deve ser o alvo da sua vida. Versículo 15 e 16.
Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, preste atenção. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo chama a atenção, pense dessa maneira, irmãos. Caminhe dessa maneira, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo diz, eu ainda não alcancei isso, eu continuo caminhando, eu continuo andando, eu continuo a minha jornada, eu não cheguei ainda. Do verso 17 ao verso 21, é a última parte desse capítulo 3. E o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito dos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da sua época e inimigos que hoje também temos. Hoje nós temos um pseudo-evangelho, ou seja, um falso evangelho. Porque todo evangelho que não prega a cruz de Jesus Cristo, o sacrifício na cruz, todo evangelho que não prega o abandonar as coisas para seguir a Cristo é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho. Não existe evangelho de facilidades. Não existe um evangelho de prosperidades, como é pregado mundo afora, e nós sabemos disso e temos visto isso. Não existe, é um pseudo-evangelho, um falso evangelho. O evangelho próspero é o evangelho onde nós temos que lembrar que nós seremos afligidos, que nós sofreremos, mas que o Senhor vai nos dar a vitória, que o Senhor vai nos dar o seu livramento, que se nós permanecermos firmes na sua presença, Ele vai nos fazer prosperar. E a prosperidade de Deus não tem nada a ver com a prosperidade que o mundo prega. Nada a ver. Tem gente que pensa que prosperidade é o quê? É ter carro do ano, lancha, avião, e isso é prosperidade. E para Deus isso não é prosperidade. Prosperidade para Deus é totalmente diferente. Estarem eu e você, sermos ouvintes, obedientes à sua voz, sermos homens e mulheres de Deus. Isso é prosperidade no reino de Deus. Você está entendendo? Por isso que são pseudo-evangelhos. São evangelhos que não são evangelhos. Versículo 17. Vamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Irmãos, Paulo nos chama a uma responsabilidade. Ele diz assim: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha que responsabilidade. Paulo diz, irmãos, olhem para mim. Eu tenho me esforçado para andar nos caminhos de Cristo. Olhem para mim. Eu quero ser modelo para vocês. Paulo fala isso para Timóteo. Paulo diz, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Timóteo, na tua mocidade, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, no amor, no conhecimento, na obediência. Timóteo, jovem Timóteo, sobressaia entre todos, mas que todo mundo olhe para a sua vida e veja, ali está um homem ou uma mulher de Deus. Então Paulo chama a responsabilidade para si e diz, irmãos, olhem para mim e para aqueles que seguem o modelo que sou eu. Tremenda responsabilidade. Tremenda responsabilidade. E nós precisamos fazer isso. Ser modelo daqueles que olham para nós. Você que está na sua casa e com certeza talvez tem pessoas que não servem a Cristo, estão fora da presença de Deus, eles olham para você. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, como você se posiciona, eles estão olhando. E o teu modelo pode influenciar de maneira positiva ou negativa essas pessoas. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, olha que é Deus com letra minúscula, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Preste atenção.
Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo condena. Essas pessoas estão voltadas apenas para as coisas terrenas. Elas não pensam nas coisas lá do alto, elas estão sempre preocupadas e firmadas com as coisas terrenas. E vivem por essas coisas. Irmãos, o mundo passa. Tudo passa, como uma flor que murcha, tudo passa. Tudo é vaidade, vai dizer Salomão. Tudo é vaidade. Então nós precisamos ter atento a isso. Esse evangelho que tem sido pregado e muitos têm ido atrás é o evangelho que é inimigo da cruz de Cristo, porque apenas se preocupam com as coisas terrenas. O aqui e o agora. Verso 20. Pois a nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus, de onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós andamos e caminhamos na nossa vida olhando para Cristo, porque lá está a nossa pátria. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então a nossa pátria está nos céus e nós aguardamos Jesus Cristo, o seu retorno para nos buscar como igreja. Ele, olha o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então preste atenção, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar-nos, ele irá transformar aqueles que vivos estiverem. Porque esse corpo não pode entrar nos céus. É um corpo pecaminoso. Então, nós precisamos de um corpo glorificado, como Jesus teve um corpo glorificado. E o corpo glorificado não é mais um corpo limitado. É um outro corpo, totalmente diferente. Esse corpo tem colesterol alto, tem diabetes, tem pressão alta, tem isso, tem aquilo. O corpo glorificado, não. É um corpo perfeito, santo. É um corpo que não está mais limitado à matéria. Esse corpo glorificado é que adentrará os céus. Por isso os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados, subiremos e seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Quando chegar em Tessalonicenses, nós vamos estudar sobre isso. Mas o que é importante nós lembrarmos aqui é que Jesus Cristo veio nos trazer um evangelho. Que evangelho? Qual é o evangelho? Quais são as boas novas de salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer em Cristo terá a vida eterna. Todo aquele que estiver pronto a andar nos caminhos e obedecer os mandamentos de Jesus terá a vida eterna. Então o evangelho de Cristo é um evangelho de abnegação. É o evangelho de perder para ganhar. Não foi o que Paulo fez? Paulo diz, eu perdi todas as coisas para ganhar a Cristo Jesus. Eu considerei tudo como um refúgio por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós não estivermos prontos a perder tudo por amor a Cristo, nós nunca ganharemos Jesus. Nós temos que estar prontos a perder para ganhar. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Diante desse texto que nós estudamos nessa noite, quando Paulo nos alerta sobre os falsos mestres, quando ele nos fala sobre o alvo pelo qual devemos andar a nossa vida, olhando para Jesus, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de nós, devemos olhar para Jesus. Devemos caminhar em direção a Ele. A nossa vida deve ser pautada no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento, louvar a Deus e orarmos. Vamos fazer uma oração pela nação e daqui a pouco, às 7 horas, nós vamos continuar na nossa live. Pastor Renato
estará ministrando o culto para nós nessa noite, na sua casa. Ok? Então, nem se desvie, permaneça na live aí, pode permanecer no canal aberto, que daqui a pouco o pastor Renato já estará aí nos conduzindo no culto a nosso Deus nessa terça-feira. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa noite, de crescimento espiritual, estudando a Tua palavra, ó Deus, aqui em Filipenses capítulo 3. Senhor, que como homens e mulheres de Deus, nós possamos sempre olhar para Ti e nunca nos desviarmos da Tua presença. Deus bendito, nós Te rogamos pelos enfermos, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, Senhor, restaurando a sua saúde, fortalecendo-os na fé, abençoando as suas vidas. Senhor, nós pedimos pela nossa nação. Guarda a nossa nação, abençoa a nossa nação. Senhor, impõe as Tuas mãos sobre a nossa nação, para que, ó Deus, o avanço dessa enfermidade não prospere. E assim, ó Deus, não tenhamos tantas baixas, tantas vidas, Senhor, que possam padecer por ela. Senhor, ajuda, dê sabedoria e entendimento aos homens, ó Pai, para acharem um caminho, uma solução. Nós cremos que Tu podes fazer isso, Senhor, e cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, abençoa-nos, guarda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo. É a oração que nós te pedimos em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar agora, porque daqui a pouco já, tem uns 15 minutos, continuaremos na live. E queremos estar reforçando os irmãos. Conversando hoje com o nosso irmão Rafael, poucos irmãos conseguiram fazer seu depósito, sua transferência dos dízimos, das ofertas. Queridos, nós contamos com os irmãos para poder cumprir com os nossos compromissos. Nós não temos como cumprir os nossos compromissos. Infelizmente, não temos como cumprir. E precisamos da fidelidade dos amados para que isso aconteça. Se você conseguir fazer, você pode comunicar com o nosso irmão Rafael, que ele está fazendo esse controle, é o nosso tesoureiro, para nós podermos saber como que nós podemos socorrer as demais pessoas. Ok? Contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco, até às 19 horas. Estaremos juntos, mais uma vez. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Uhum. Boa noite a todos, graça e paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Sejam bem-vindos, mas nesse dia, no dia 8 de abril, estamos aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e queremos dar boas-vindas a todos, uma boa noite, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Eu sou o pastor José Carlos, pastor da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Niterói. E juntos
estamos estudando as cartas paulinas. Fizemos Gálatas, Efésios e agora concluindo hoje no capítulo 4 de Filipenses. Colocamos aqui, você pode ter como referência, eu vou procurar fazer sempre assim, todo capítulo, livro que a gente for estudar, eu vou estar colocando ali que fica a referência, ok? Então, nós queremos dar boas-vindas a todos e estaremos orando, colocando diante do Senhor esse tempo que nós teremos, pedindo a instrução do Espírito Santo às nossas vidas, rogando ao nosso Deus que esteja nos conduzindo, que não seja a interpretação humana, mas que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a compreender as suas santas palavras. Então oremos nesse momento, onde você está, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pelo teu grande amor e graça, obrigado, Senhor, por podermos pertencer a ti, Senhor. Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és o Deus da nossa vida, tu és aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e nos resgatou da morte eterna, Senhor, libertando-nos no amor de Cristo Jesus. Deus bendito, nós queremos te rogar pelos nossos irmãos, que o Senhor esteja abençoando, Pai de amor, a cada um que estará ouvindo a tua palavra nessa noite, que estará aprendendo mais e mais do Senhor. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a tua instrução, a instrução dada pelo teu Santo Espírito a cada coração. Ensina-nos, ó Deus, a sermos obedientes. Ensina-nos, ó Deus, a compreendermos a tua boa e eterna vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar com a sua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, de toda impureza, de toda injustiça. E que o sangue do teu Filho amado Jesus esteja nos purificando a cada dia, ó Deus, para que nós possamos ter as nossas vidas quedadas aos seus pés. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua suficiência e pela tua provisão conosco. Assim nós te rogamos, agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, queridos, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, ok? Filipenses, capítulo 4, hoje nós vamos encerrar a carta da alegria, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Lembrando que Filipos foi a primeira cidade da Macedônia, quando Paulo teve aquela visão lá em Atos, uma visão em Trode que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, seguindo para Macedônia, ele vai, e a primeira cidade é Filipos. Ali ele encontra Lídia. Outras mulheres ouvem a palavra do Senhor. Paulo e Silas pregam a elas e elas aceitam a Cristo Jesus. Depois Paulo vai ser preso e depois Paulo vai pregar também para o carcereiro. O carcereiro vai perguntar: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ali o carcereiro acolhe Paulo. Bem, capítulo 4, sem mais delongas, pega a sua Bíblia e vamos seguir com o nosso estudo, que diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Mais uma vez a palavra alegria presente aí em Paulo. E aí no versículo 2 em diante, Paulo vai nos dar algumas orientações e exortações. E é importante, e nós vamos nos deter um pouquinho aqui, que diz assim: rogo ou exorto a Evódia e exorto a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Paulo vai citar duas irmãs, duas mulheres daquela igreja, da igreja lá em Filipos, Evódia e Sintique. Nós não temos referência a elas em outro texto bíblico, senão aqui que elas faziam parte dessa igreja de Filipos.
E é bom nós lembrarmos que quando Paulo está pregando para Lídia e as mulheres, ali tinha um grupo de mulheres que iam para uma região, ali era um lugar de oração, e Paulo e Silas vão para lá orar, e ali eles têm um encontro com essas mulheres e pregam para elas. É bem provável que Evódia e Síntique também faziam parte desse grupo, juntamente com Lídia. A igreja ela era hospedada na casa de Lídia. E então Paulo chega a notícia para Paulo através de Epafrodito. E por que Epafrodito? Nós vamos ver mais adiante. Porque Epafrodito levou as ofertas da igreja de Filipos para socorrer, para atender as necessidades de Paulo. E quando Epafrodito chega não apenas com as ofertas, mas falando sobre a igreja, a situação da igreja, dando um relatório, ali ele relata sobre uma discórdia, um problema que houve entre essas duas irmãs, que com certeza eram líderes na igreja, com certeza tinham um lugar de preeminência ali, né? Porque exerciam certa liderança. E houve alguma discórdia, algum problema entre elas. E Paulo então exorta elas, olha, pensem da mesma forma no Senhor. Ou seja, deixem o orgulho de lado, deixem a soberba de lado, a vanglória de lado, e com toda a humildade e mansidão, nós já vimos isso, aqui no versículo anterior, aqui no capítulo anterior, Paulo falando sobre humildade, com toda a humildade e mansidão, pensem da mesma maneira no Senhor, para que não atrapalhe o andamento da obra de Deus, aos amados irmãos. Então, Paulo diz, olha, pense concordamente no Senhor. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo vai dizer a respeito, ele cita um outro nome aqui chamado Clemente, e fazendo um estudo bem mais profundo, consultando vários autores, chegamos a uma conclusão, alguns estudiosos apontam para que esse Clemente seja o Clemente de Roma. E o Clemente de Roma, ele é um líder, ele é um cooperador do ministério paulino, e depois ele vai ser enviado a Roma, aqui, nesse período talvez ele estivesse aqui, mas ele vai ser enviado a Roma e depois ele vai relatar, ele vai descrever o martírio de Pedro e de Paulo. E vai ser um grande líder na época posterior apostólica. Então Paulo ele pede a ajuda desses irmãos para socorrer, para ajudar a igreja a superar esse momento de divisão, de dificuldades que acontecem. Nós somos pessoas e podemos divergir, podemos pensar contrário, mas nada pode impedir a nossa comunhão com o Senhor e nada pode impedir ou atrapalhar o avanço da obra de Deus. Então toda discórdia, toda divisão não procede de Deus, certo? Então nós devemos pensar concordemente, devemos pensar de maneira uniforme, na nossa unidade com o Senhor. Aqui também no versículo 3, Paulo vai mencionar o livro da vida, em letras maiúsculas, o livro da vida. E essa mesma referência nós vamos ver lá em Apocalipse, o livro da vida do Cordeiro, ou seja, todo aquele que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro será salvo. Então nós cremos que o Senhor tem registro disso. Por isso que nós não cremos na perda da salvação, no sentido de, como alguns creem, que ora você está salvo, aí você pecou, você não está mais salvo, aí você se arrependeu, você está salvo, aí peca, não está salvo de novo. Nós não cremos nisso. Nós cremos na segurança eterna do cristão. Por quê? Uma vez salvo, salvo para sempre, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu para a salvação. Nós vimos sobre a soberana vocação, que devemos caminhar olhando para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vimos isso ontem. Então a nossa eleição em Cristo se dá na cruz do Calvário. E quando o Senhor nos salvou, quando nós
pela fé, entendemos o plano da salvação, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. E o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Então os irmãos imaginam, né? Nós somos salvos, daqui a pouco a gente erra, em todos nós pecamos. Inevitavelmente nós pecamos. E então agora tira o nome dele. Aí daqui a 10 minutos você se arrepende, não, bota o nome dele de novo. E daqui a um dia você peca, não, tira o nome dele. Como vai ser isso? Não terá livro que caiba isso, né? Então nós cremos na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para nós. Cremos que uma vez salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e ainda que a gente venha pecar, a palavra de Deus diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Quando João escreve a sua primeira carta, não o Evangelho, mas a primeira carta de João, ele vai dizer a respeito disso, ele vai dizer assim: filhinhos, olha, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai. E é esse advogado, ele vai interceder por nós, ou seja, ele vai nos trazer, vai advogar a nossa causa, ele vai fazer com que os nossos pecados sejam perdoados. Então nós precisamos ter essa consciência que, embora devamos andar em novidade de vida, nós erramos. Jesus nos fala isso, porque enquanto nós estivermos no mundo, os nossos pés se sujam. Nós sujamos os pés na caminhada no mundo. Mas nós estamos limpos pela palavra. Jesus falou isso para os apóstolos, né? Quando Pedro diz assim: Senhor, lava-me por inteiro. Quando Jesus queria lavar os pés de Pedro, Pedro não permitiu. E aí Jesus falou: se eu não lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo, você não tem aliança comigo. E aí Pedro disse: não, Senhor, me lava inteiro. Então, e aí Jesus falou assim: vós já estáis limpos pela minha palavra. Ok? Mas os nossos pés se sujam na caminhada. Então vamos lá. Verso 4. Orientações de Paulo, exortações importantíssimas que eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia. Primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então você está triste por alguma razão? Eu quero dizer para você nessa noite: alegre-se no Senhor. Não se alegre nas circunstâncias, não se alegre com aquilo que você está vendo. Não, se nós ligarmos a nossa televisão, nós não vamos ver coisas boas. A gente olha na internet, a gente não vê coisas boas. Então não se alegre nas circunstâncias, se alegre no Senhor, é a palavra de Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, que toda tristeza do seu coração, que toda apatia, que tudo, né, qualquer espírito de depressão sobre você, que nessa noite tudo isso seja retirado em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja sobre a sua vida. Que a alegria do Senhor fortaleça você para a caminhada que nós temos a seguir, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Então, alegrem-se no Senhor. É a primeira orientação de Paulo no capítulo 4. Segundo, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, lembra quando Paulo fala do domínio próprio, fruto do Espírito lá? O domínio próprio, então Paulo diz assim, olha, a sua moderação, o seu domínio próprio, o seu autocontrole seja conhecido de todos os homens. Porque o servo de Deus não sai a contender, a ficar brigando, a ficar discutindo, a ficar, sair em vias de fato na mão, de maneira nenhuma. O servo de Deus, ele traz em si as marcas de Cristo. E quais são as marcas de Cristo? Jesus, ele saía para trazer paz às pessoas. A sua palavra é a palavra de moderação.
Então, a nossa moderação, nosso autocontrole, domínio próprio deve ser conhecida de todos. E aí Paulo diz assim, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor não é só da volta de Cristo, mas olha, o Senhor está vendo como você está se portando. O Senhor está atento àquilo que você está fazendo. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o temem de todo o seu coração. Versículo 6. Verso 6, a terceira exortação de Paulo, eu gostaria que você sublinhasse esse versículo. Aí na sua Bíblia, sublinhe. Verso 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais uma vez a palavra de Deus vem falar para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade tem assolado os nossos corações. A ansiedade é natural. Fala, poxa, mas pastor, essa circunstância, o que será de amanhã? Quanto tempo vamos ficar nessa situação? A economia, os salários, os empregos. Claro, nós entendemos tudo isso. Tudo isso nos traz ansiedade, é natural. Mas o que eu quero trazer a você é que a palavra de Deus diz que nós devemos colocar a nossa ansiedade diante do Senhor. Então, vamos ler o versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, tem alguma coisa que traz ansiedade ao seu coração? Algum medo, alguma questão futura que você não sabe como vai ficar, essa ansiedade nós devemos colocar diante de Deus através das nossas orações, através das nossas súplicas. Pedro vai dizer que nós devemos fazer conhecidas diante do Senhor as nossas necessidades. Jesus, onde falar em Mateus 6 sobre a ansiedade, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6 de Mateus, depois você pode estudar lá. Então a ansiedade, ela em nada vai colaborar e contribuir conosco. Pelo contrário, quanto mais ansiosos estivermos, pior será para nós. A pressão sobe, dá uma dor no estômago, passamos mal, temos que tomar remédios, perdemos o sono, vem a insônia. Então a ansiedade em nada nos ajuda. Então a palavra de Deus diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas o que nós devemos fazer então com essa ansiedade que vem ao meu coração? Eu vou orar e vou colocar diante do Senhor. É Deus que cuida da minha vida, é Deus que cuida da sua vida. E se o Senhor cuida de mim e cuida de você, então Ele sabe das nossas necessidades. Então, ore diante do Senhor com súplicas, com clamor, ore e coloque a sua vida, coloque essa ansiedade nas mãos do Senhor. Primeira exortação, versículo 4, segundo, verso 5, terceiro, verso 6, e a quarta exortação, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Deus, que não é essa paz que o mundo tem para dar, porque o mundo não tem paz para nos dar. Mas a paz de Deus excede o entendimento. Por quê? Em meio a todos os problemas, a todo desespero, o povo de Deus tem paz. E por que tem paz? Ele tem paz porque é a paz que vem de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 8 ao verso 9. Paulo vai nos falar o que deve preencher a nossa mente. Preste atenção. Antes, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos. Não deixe a ansiedade. A ansiedade, ela entra na sua mente. Você fica remoendo, você fica ali pensando naquilo ali. Conjecturando como que vai ser o futuro, como que vai ser isso, como vai ser aquilo. Nós não podemos fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Por isso que a ansiedade, ela consome, porque nós não podemos mudar nada na frente. Então, Paulo vai dizer assim, o que deve preencher a sua mente é o que eu vou falar para vocês agora, hein? Não ansiedade. Preste atenção. Versículo 28 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, nosso pensamento não deve ser preenchido com a ansiedade dos problemas, das dificuldades que se levantam contra a nossa vida. Não. O que deve preencher a nossa mente deve ser tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, tudo que é de boa fama, virtude, louvor. Ou seja, nós devemos ter a mente de Cristo Jesus. Nós devemos buscar, pensar as coisas lá do alto. Buscar nas coisas do reino de Deus. Estarmos conectados, ligados com o Senhor. E colocar diante dele todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então Paulo diz, olha, eu dei exemplo para vocês, vocês aprenderam o meu ensino, receberam, ouviram e viram o meu exemplo. Então, pratiquem. Pratiquem todo o ensinamento que eu tenho dado a vocês. Pratiquem. Coloquem em prática a palavra de Deus nas suas vidas. Versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai nos falar a respeito, né, da gratidão para com a igreja de Filipos, para com os filipenses. Ele diz assim, olha só, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está falando? Que os irmãos em Filipos, a igreja de Filipos, ofertava, era cooperadora do ministério de Paulo. Então eles eram mantenedores de Paulo. Eles sabiam que para Paulo se dedicar à pregação da palavra, à plantação de igrejas, ao estudo da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, Paulo precisava ter tempo. Paulo tinha um ofício, ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas, ele confeccionava tendas, era a mesma profissão de Priscila e Áquila. Eles se conhecem através de fazer o mesmo ofício. Então os irmãos de Filipos entendiam isso, que se Paulo parasse de pregar o evangelho, de ensinar, para fazer tendas, para trabalhar e ganhar o seu sustento, o reino não iria crescer, não iria progredir, porque o tempo que ele dedicaria ao estudo da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, ele estaria trabalhando em outras coisas. Então a igreja de Filipos se associa ao ministério de Paulo, eles mantêm o ministério de Paulo, eles são cooperadores, eles mandam ofertas para sustentar Paulo, e Paulo diz isso, olha, vocês, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha feito antes, quando mais me faltava oportunidade de fazê-lo. Quem leva isso? Quem leva é Epafrodito. Epafrodito é um mensageiro, é um irmão que sai dali, é enviado, né, pelos irmãos de Filipos até Roma para levar a Paulo o sustento, o seu recurso. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz, olha, eu agradeço as ofertas, não porque aprendi, né, a viver na pobreza, porque eu aprendi a viver. E ele vai dizer no verso posterior. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que você pode dizer isso? Será que você pode afirmar isso? Senhor, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente é ter a alegria do Senhor sempre presente nas nossas vidas. Então você aprendeu isso? Então busque isso. Versículo 12 diz assim, tanto sei estar humilhado, Paulo vai falar, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja em pobreza ou fartura, seja de abundância ou escassez. Eu já tenho experiência de tudo isso. Verso 13, marca na sua Bíblia. Tudo posso
naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Preste atenção, você não é o super-homem, você não é uma super-mulher, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus por isso. Tudo posso, Senhor, em Ti. Eu posso todas as coisas no Senhor Jesus, eu posso. Por mim mesmo eu não posso, mas em Cristo eu posso. Eu posso todas as coisas. Então tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Eu posso exercer a minha fé, eu posso exercer minha autoridade, eu posso fazer aquilo que eu achava que não era capaz de fazer, eu posso, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Versículo 14, ele diz, todavia, falando aos irmãos em Filipos, fizeste bem associando-vos na minha tribulação, porque Paulo está preso. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, ou seja, contribuindo, senão unicamente vós, outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então vamos lembrar, lá em Atos, Paulo vai para Filipos, depois da prisão eles são libertos, depois que eles são libertos eles ficam um tempo ali ainda, pregando, constituindo a igreja, depois eles vão para Tessalônica. E a igreja ali, recém-formada, se junta, levanta a oferta e manda a oferta para Paulo. E assim por diante. Verso 17. Não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa, diz Paulo, é o fruto que aumente o vosso crédito, ou o vosso galardão. Seria outra palavra nesse grego aí do crédito. Então o que Paulo diz? Olha, as ofertas que você tem enviado a mim, isso vai aumentar o crédito de vocês diante de Deus. Não que eu procure a oferta, o donativo, Paulo diz, mas que isso seja fruto que aumente o vosso galardão diante do Senhor. E, irmãos, como é bom nós podermos participar, abençoar os servos de Deus. Como é bom, irmãos, nós podemos abençoar as pessoas. Quando você dá um copo de água a um desses pequeninos, Jesus diz, a mim o fizeste. Quando você visita, quando você distribui um alimento, quando você dá uma cesta básica a alguém que necessita e você não espera de volta reconhecimento ou aplausos, Jesus te agrada e isso é creditado na sua conta espiritual. Porque o Senhor se agrada disso. Versículo 18. Recebi tudo, todas as ofertas, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu tenho tudo isso, né? Chegou na hora certa. E aí eu gostaria que você também sublinhasse o versículo 19. Esse verso é riquíssimo. E ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, essa é a minha oração para cada um de vocês. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Então, creia no Senhor. Verso 20 em diante, Paulo vai concluir essa carta e concluir o capítulo 4. Ele vai dizer, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque imperador César, Paulo estava em Roma. E havia dentro da casa de César, ou seja, dentre pessoas que estavam lá, que eram convertidas ao Senhor, que estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
finaliza Paulo. Então, amados irmãos, fazendo um apanhado geral do capítulo 4, Paulo roga e exorta a Síntique e Evódia, duas irmãs que estavam divergentes, a concordarem no Senhor, para o avanço na obra do nosso Deus. Depois ele vai dizer que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, que que na nossa moderação e autocontrole deve ser conhecida de todas as pessoas, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma e que a paz de Deus seja presente nas nossas vidas, inunde o nosso coração. Jesus falou: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, a minha paz excede todo entendimento. Depois Paulo vai falar aquilo que nós devemos pensar. Então o que deve preencher a nossa mente não é a ansiedade e as coisas que nos levam à ansiedade, mas o que deve preencher a nossa mente é tudo aquilo que seja de louvor e para a glória do Senhor. Depois Paulo vai agradecer as ofertas que chegaram na parte dos filipenses a ele. Ele vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto aprendeu a estar humilhado como a ser exaltado e assim por diante. E ele vai dizer no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E aí ele vai dizer que agradecer porque a igreja de Filipos foi a única igreja que se associou com o ministério paulino, no tocante a dar e receber. E então Paulo diz que as ofertas deles são fruto que aumentam o crédito daqueles irmãos em Cristo Jesus. E então no verso 19 Paulo vai dizer: e o meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nós estamos então finalizando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. 4 capítulos fizemos essa semana. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos tem permitido realizar, fazer, estudar a sua palavra, aprendendo mais e mais dele, a cada dia e a cada instante. Queridos, nós vamos estar fazendo a oração final e eu quero te convidar para amanhã, nesse mesmo horário, 18 horas. Você não vai sair de casa, você está ainda em isolamento social, permaneceremos por algum tempo, não temos previsão ainda, mas amanhã estaremos estudando, iniciando o primeiro capítulo de Colossenses. Estaremos fazendo um panorama geral e depois iniciando o primeiro capítulo. Colossenses, primeiro capítulo, é um capítulo bem longo, são 29 versos. Talvez a gente faça em 2 etapas, porque nós vamos fazer o panorama geral, primeiro a introdução do livro de Colossenses, dando questões históricas e tudo mais, e depois iniciamos o capítulo. Bem provável que a gente vá até o versículo 12 amanhã, tá certo? Mas eu quero convidar vocês já estar fazendo essa leitura. Já leia o primeiro capítulo de Colossenses durante o dia, para quando nós fizermos a leitura, explicando texto por texto, verso por verso, isso clareie na sua mente, isso traga luz, né, ao seu entendimento, porque o Espírito Santo estará trazendo a instrução sobre a sua vida. Ok, queridos? Nós vamos orar, nós vamos estar clamando ao Senhor, colocando os nossos irmãos diante do Senhor, pedindo ao nosso Deus que esteja conosco todos os dias da nossa vida, rogando ao Senhor que Ele esteja nos abençoando na sua presença. Hoje também eu quero convidar os amados da nossa igreja, os nossos adolescentes. Hoje nós temos um encontro dos nossos adolescentes. Será às 8 horas, 20 horas, com o nosso irmão Douglas. Também estaremos juntos, se Deus permitir. Mas os nossos adolescentes estarão lá na sua escola bíblica, né? Não vai ser dominical, mas é a sua escola bíblica, tá certo? Então hoje, 20 horas, nosso irmão Douglas vai mandar um link, que é um aplicativo, que é o Jitsi Meet, que é um aplicativo de conversa online, todo mundo pode falar e conversar e dá para ver todo mundo. E então ele vai estar ministrando um estudo bíblico para os nossos adolescentes, com participação, com louvor, com tudo mais. O Igor
já vai se preparando aí, né? Léo e Luísa também, né? E as demais adolescentes, Maria Cecília, Carol, né? Ana Clara, Clarinha, temos aí um grupo grande aí, Sara, né? Que eles possam já se preparar para participarem desse encontro, 20 horas, ok? Vai de 8 às 9 horas, 1 hora de encontro, tá certo, queridos? Bem, vamos estar orando, vamos fazer a oração final, vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer a cada irmão, a cada ouvinte conosco, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te fortalecendo a cada instante, tá ok? E juntos somos mais fortes, tá certo? Quero convidar você também, queridos, a estar ligando pelo WhatsApp, conversando com outros irmãos, com pessoas, com amigos, porque esse tempo de isolamento social nós nos sentimos sozinhos, né? Então faça isso durante o dia, liga para familiares, liga para colegas, liga para irmãos na igreja, né? Vamos conversar, vamos nos se ver, vamos estar interagindo para diminuir esse isolamento, né? Para diminuir essa distância social que tem nos atingido. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo estudo dessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo aprendizado que a Tua palavra nos traz nessa noite. Senhor, te agradecemos pela instrução do Teu Santo Espírito a cada um de nós. E agora, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós devemos lançar diante de Ti, colocar diante de Ti a nossa ansiedade através das nossas súplicas e orações. Ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, pela nossa nação. Queremos pedir a Deus pelos nossos estados, pelas cidades brasileiras. Queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor venha trazer o livramento do Senhor. Ó Pai, as expectativas não são boas, as notícias não são boas, mas nós cremos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E como igreja nós temos orado, jejuado, clamado a Ti, ó Deus, que a Tua boa mão, Senhor, venha ao nosso encontro, haja por nós, Senhor, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Ó Deus, repreenda esse mal, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos não ter um número excessivo, ó Pai, que não venhamos a entrar em colapso no nosso sistema de saúde, ó Deus, como temos visto em tantos países. Senhor, tem misericórdia de nós, Teu povo que te clama e se chama pelo Teu nome, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos isso. Estende as Tuas mãos, ó Deus, e cura a nossa nação. Estende as Tuas mãos e toca em cada um de nós. Ó Deus eterno, nós te pedimos isso. Senhor, também te pedimos que o Senhor esteja dando sabedoria aos homens, aqueles que tenham, Pai, lutado, buscado métodos de cura, de tratamento, de vacina. Ó Deus, Tu és aquele que dá a instrução e a sabedoria aos homens. E eu te peço isso, ó Deus, que o Senhor ilumine, ó Deus, mentes e corações, para que essas pessoas possam chegar, ó Deus, a uma forma de tratamento, a uma forma de vacina, e que nós possamos, ó Deus, assim, interromper esse ciclo de morte que tem sido sobre todo o povo, sobre todas as nações. Ó Deus, nós te pedimos isso. Abençoa os nossos irmãos enfermos, seja, ó Pai, com cada um deles, guardando e livrando as suas vidas. É a oração que nós fazemos por amor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados irmãos. Deus abençoe a todos e que você possa ter uma noite abençoada em Cristo Jesus. Ok? Amanhã, às 18 horas, estaremos juntos, né? Nesse primeiro parte do livro, da carta de Paulo aos Colossenses. E depois, às 19 horas, teremos o nosso culto. Nossos cultos são terça e quinta, às 19 horas. E no domingo, às 18 horas. Ok? Nos vemos amanhã. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Em nome do Senhor. Ide em paz. Em nome de Jesus.